Agora eu vou falar um pouco com vocês a respeito da captura de dados no PIMPED. Então, para aqueles que estão começando nessa área de pagamentos e não estão tão familiarizados com os termos, o PIMPED é a maquininha usada pelo estabelecimento comercial para fazer a captura de cartão do cliente. E aí a gente tem um fluxo específico dentro da DLL para fazer a leitura do cartão, da senha e outras informações específicas relacionadas a isso. E aí a gente tem esse fluxograma aqui que vai explicar como funciona a captura desses dados. Porém, antes de falar sobre isso, eu quero retomar o fluxograma que eu expliquei para vocês em um outro vídeo. Então, ainda aqui nessa seção de fluxo operacional, na parte inicial aqui da documentação, eu tenho um fluxograma que explica como funciona a transação como um todo. Eu expliquei no detalhe esse fluxograma, então caso você não tenha assistido o vídeo com essa explicação, volta lá e assiste, senão você não vai conseguir entender o que eu vou explicar aqui. Mas, recapitulando, quando eu quero fazer, por exemplo, uma transação de venda, eu preciso chamar o new transac indicando que eu vou fazer uma venda. E então adicionar os parâmetros obrigatórios para que essa venda seja realizada. Então, para cada parâmetro que eu vou adicionar, eu vou chamar essa função addparam. Então, por exemplo, eu vou informar o nome da empresa, o nome da automação comercial, o valor da venda, o tipo de cartão que eu vou utilizar, o tipo de financiamento, e aí eu vou chamando o addparam para cada um desses dados. Uma vez que eu informei todos os dados que eu vou utilizar para processar essa venda, o execTransac, chamei o execTransac e aí ele retornou more data, ou seja, a DLL ela precisa de mais um dado para processar essa transação. E qual que é o dado que ela precisa no caso aqui do nosso exemplo? É capturar o cartão do cliente. Então, o que acontece aqui no execTransac? Ele retorna more data. Aí, eu preciso saber qual que é o dado que está sendo solicitado nesse momento. Então, se eu vier na documentação aqui na seção de captura de dados e selecionar aqui esse último item, estrutura getData, aqui vai estar especificado qual que é a informação que o execTransac está pedindo em um determinado momento. Então, o que eu preciso olhar aqui? Eu preciso primeiro verificar qual que é o tipo de dado que está sendo solicitado. Então, se eu vier aqui no início dessa página, em tipos de captura, ele tem uma tabela com todos os tipos de dados que podem ser solicitados. Então, no vídeo anterior eu já expliquei alguns desses tipos de dados. Eu vou focar aqui nos tipos de PIMPED. Então, digamos que eu estou fazendo lá o execTransac e agora ele vai solicitar a leitura do cartão do cliente. Então, o tipo de dado ele vai vir, nesse nosso exemplo, como 3, porque agora ele vai fazer o quê? Processar os dados do cartão. E aí, o que eu vou fazer quando o tipo de dado for 3, que é esse card.inf? Eu preciso vir aqui na documentação e vai ter uma seção explicando o que é esse card.inf. No caso, significa que eu preciso chamar essa função chamada getCard. E aí você deve estar se perguntando o que exatamente essa função getCard faz. Aí eu preciso vir na seção de funções da biblioteca, procurar o getCard aqui no menu lateral, e aí ele vai falar para mim, olha, essa função getCard, ela é utilizada para fazer a leitura do cartão no PIMPED. Então, eu sei que nesse momento eu preciso chamar essa função getCard. Maravilha! Aí, eu vou voltar lá para o fluxograma que trata da transação, da parte da transação que captura os dados do PIMPED.
Então, o MorData solicitou que eu faça a leitura do cartão. Então, eu vou chamar aqui, nessa primeira caixinha, a função getCard, que é a função que eu acabei de mostrar para vocês. Então, esse xxx significa que é uma função específica, né? Pode ser qualquer uma, getCard, com um chip, a gente vai ver as demais daqui a pouquinho. Mas nesse momento eu chamei o getCard. Se o getCard retornou OK, eu preciso chamar o event loop. O que esse event loop vai fazer? Ele vai ficar rodando e eu, automação comercial, eu preciso ter um loop. Vou colocar lá um while true e ficar chamando esse event loop. E aí o event loop ele pode me retornar display, que significa que nesse momento eu preciso exibir uma mensagem, uma string, na minha automação comercial para que o cliente saiba o que ele precisa fazer naquele momento. Então, por exemplo, insira o cartão. Preciso exibir essa mensagem lá para o cliente. Outra mensagem de exemplo, cartão com erro ou mal inserido. Aí, retire o cartão. Todas essas mensagens que podem ser necessárias de serem exibidas durante a captura de dados no PIMPAD, elas vão vir na função de event loop quando ela retorna pwret display. E aí você, automação, precisa exibir essa mensagem para o cliente. Quando o event loop retornar notem, eu preciso chamar event loop de novo. Por isso que eu falei que você precisa colocar um while true na sua automação. Mas é importante destacar que você precisa colocar uma função de sleep dentro desse while para não ocupar toda a capacidade de processamento da sua máquina. Aqui na documentação, a gente até sugere que você coloque um sleep de 100 milissegundos entre cada chamada do event loop. Então, você vai ficar nesse loop até que o retorno dessa função seja diferente de display e diferente de notem. Se retornar erro, você vai ter que tratar esse erro. Se retornar sucesso, significa que eu consegui capturar esse dado no PIMPAD. E aí, nesse caso aqui que retornou sucesso, eu vou voltar aqui para o meu fluxograma principal e vou chamar execTransec de novo. Sempre que eu capturo um dado no PIMPAD, eu não preciso fazer add param, porque eu já chamei a função de PIMPAD específica, nesse caso getCard. Chamei getCard, chamei event loop. Uma vez que o event loop retornou OK, eu preciso chamar novamente a função de execTransec. E aí eu vou ter que validar. O execTransec ele retornou OK, significa que eu terminei a transação. Ah, não, o execTransec ele retornou MorData. Aí eu preciso de novo verificar aqui na minha estrutura do getData qual que é o tipo de dado que está sendo solicitado. E aí, se for um dado de PIMPAD, a gente volta de novo nesse fluxo aqui de baixo. Existem vários dados que podem ser solicitados de PIMPAD. Então, aqui no tipo de captura, a gente tem uma listinha. O card.inf, que eu vou chamar o getCard. Tem também o removeCard, que é para eu retirar o cartão do PIMPAD. E aí aqui do lado eu tenho uma listinha com algumas das principais e tem aqui outras capturas no PIMPAD. Aqui ele vai detalhar, olha, se o tipo de dado solicitado for esse ppentry, eu preciso chamar a função ippgetData. Se o tipo de dado for PIN, ippgetPIN. E aí ele vai especificar cada uma, né? Se for card off, go on chip. E a gente tem as demais funções aqui. Aí, para eu saber no detalhe o que essa função faz e como que eu devo fazer a implementação dela, eu tenho que vir aqui na seção de funções da biblioteca. Então, se eu vier aqui, por exemplo, no go on chip, ele vai me explicar que essa função ela é usada para fazer um processamento offline do cartão. Ou seja,
É um processamento que ocorre ali no próprio PIMPAD e na DLL, antes de ele falar com o provedor. E aí, por exemplo, como que funciona a função de remove cart? Aí ele vai explicar aqui, essa função ela vai ser chamada para esperar, né, para aguardar a remoção do cartão no PIMPAD. E aí, todas essas funções de PIMPAD, quando elas se tornam um sucesso, você precisa chamar a função eventLoop para concluir essa parte da captura dos dados no PIMPAD. Então, sempre se mantém nesse fluxo. Chamou a função de PIMPAD, retornou OK e eventLoop. Colocou um while true com esse eventLoop aqui. Sempre que retornar notem, eu fico dentro desse loop. Se retornar display, exibo uma mensagem na automação para o usuário. E aí, a hora que retornar sucesso, eu chamo novamente o execTransec. Fui lá, fiz getCard, fiz goOnChip, fui fazendo tudo que foi solicitado no execTransec. A última coisa que ele vai pedir é o removeCart. Então, vai vir o moreData, tipo de dado removeCart, exibir lá para o usuário da automação para ele retirar o cartão. O usuário retirou o cartão, aí nesse momento o execTransec vai retornar OK, significando que a transação foi realizada com sucesso. Aí eu vou chamar o getCard para obter as informações dessa transação que foi processada, então os comprovantes, dados da venda. Chamei a função de confirmação para confirmar a transação realizada. Sucesso! Finalizei a venda.